Ricardo jamais poderia prever que o encontro com aquela senhora caída em seu portão transformaria sua existência de forma tão avassaladora. Naquela manhã, que começou como qualquer outra na rotina de Ricardo Tavares, o sol banhava seus jardins impecáveis enquanto ele ajustava a gravata. Aos seus pés, Miguel e Lucas, seus dois pequenos furacões de energia, imploravam pelo passeio prometido. Papai, papai, já podemos ir ao parque? Perguntou Miguel, enquanto Lucas completava com entusiasmo. Pai, você prometeu que hoje ia. Ricardo sorriu com melancolia. Aqueles meninos eram o que restava de real em sua vida após a partida de Beatriz, há 6 meses. Desde então, o silêncio da mansão era seu único confidente, interrompido apenas pela vitalidade dos filhos que ainda carregavam o brilho da mãe nos olhos. Ao se dirigir ao carro, Ricardo notou uma silhueta imóvel junto às grades de ferro do portão automático. Diferente de entregadores ou pedestres comuns, aquela figura parecia desfalecer. Fiquem aqui, meninos, ordenou ele, acelerando o passo. Ao chegar perto, seu coração apertou ao ver uma senhora de aproximadamente 70 anos, sentada no chão e visivelmente exausta. Suas roupas eram humildes, mas limpas, e uma bolsa de tecido surrado repousava ao seu lado. Ajoelhando-se, ele perguntou com preocupação: Senhora, a senhora está bem? Ela ergueu o rosto devagar, revelando olhos profundamente cansados, mas lúcidos. Com uma voz que era pouco mais que um sopro, ela respondeu: Eu preciso de ajuda. Ricardo não hesitou em prestar socorro. Notando que ela não conseguia se manter em pé, ele a pegou nos braços, assustado com a leveza extrema daquele corpo fragilizado. Miguel, Lucas, corram lá dentro e peçam para Rosa trazer água e algo para comer, rápido, gritou para os filhos. Ele a acomodou em um banco de pedra sob a sombra de uma árvore. Percebendo a palidez da mulher, questionou sobre sua última refeição. A resposta veio carregada de resignação: ontem, acho que foi ontem de manhã, um pedaço de pão. A culpa atingiu Ricardo como um golpe físico. Ele vivia em meio ao luxo enquanto aquela mulher passava fome às portas de sua casa. Enquanto a senhora bebia a água trazida pelos meninos com uma voracidade contida, Ricardo tentava entender o que a trouxera até ali. E o que a senhora estava procurando aqui? Indagou ele de forma gentil. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas e retirou um papel amarelado, guardado como um tesouro por décadas. Um endereço. Eu estava procurando alguém, explicou ela. Ao pegar o papel, Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Escrito em uma caligrafia antiga e delicada, estava o nome de sua falecida esposa, Beatriz Tavares. Atônito e com a voz subitamente ríspida pela surpresa, ele questionou: Como? Como a senhora conseguiu isso? A mulher, que se identificou como Carmen Silva, olhou para o papel com uma nostalgia dolorosa. Beatriz foi minha aluna. Ela era especial, diferente de todas as outras, disse ela, com os olhos marejados. Carmen explicou que Beatriz lhe dera aquele endereço ainda na adolescência, selando uma promessa de auxílio mútuo para o futuro. Ela disse que um dia, se eu precisasse, poderia procurá-la, que ela sempre me ajudaria. Eu guardei esse papel por mais de 20 anos. Nunca usei porque não queria incomodar, mas as coisas ficaram muito difíceis, desabafou a professora, revelando que a lembrança da bondade de Beatriz fora sua última âncora de esperança. A revelação trouxe a Ricardo uma dor aguda. Ele precisava dar a notícia que destruiria a última expectativa daquela mulher. Carmen, eu sinto muito, mas Beatriz. Ela não mora mais aqui, começou ele, buscando as palavras certas. Diante da confusão no olhar da senhora, ele continuou com a voz embargada: Beatriz era minha esposa e ela nos deixou há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi devastador, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores. Carmen levou a mão à boca, em choque, murmurando: Não, não pode ser. Aquela menina doce. Que prometeu. O choro dela tornou-se inconsolável ao perceber que sua longa jornada a pé havia terminado em um luto inesperado. Ricardo observava Carmen chorar e sentia que o destino estava pregando uma peça cruel, mas também oferecendo uma oportunidade de honrar o legado de sua esposa. Eu andei tanto. O ônibus me deixou a quilômetros daqui e eu não tinha dinheiro para outro. Andei o dia todo porque acreditei que ela estaria aqui,
soluçava a idosa. Ver aquela professora, que outrora moldara o caráter da mulher que ele tanto amou, naquela situação de penúria, despertou em Ricardo um senso de dever. Ele percebeu que a promessa de Beatriz não morrera com ela, ela apenas havia sido transferida para suas mãos e para o coração de seus filhos. Nesse momento, Miguel e Lucas, que observavam a cena com a pureza típica da infância, aproximaram-se de Carmen. Miguel estendeu a mão para a senhora e disse: "Não chore, vovó. A nossa mãe era muito boa, ela ia querer que a senhora ficasse com a gente." Lucas, balançando a cabeça em concordância, acrescentou: a gente tem muito espaço e a Rosa faz uma comida ótima." As palavras simples e diretas das crianças funcionaram como um bálsamo. Ricardo olhou para os filhos e compreendeu que a verdade que eles estavam revelando era do perdão e da caridade prática, algo que ele, em seu luto fechado, havia esquecido de praticar. Tomado por uma resolução súbita, Ricardo segurou as mãos de Carmen. "A senhora não vai a lugar nenhum, Carmen. Beatriz deixou este endereço para a senhora não como uma possibilidade, mas como uma garantia. Se ela não está aqui para recebê-la, eu estou. E meus filhos também", afirmou ele com convicção. Carmen olhou para os meninos e depois para Ricardo, vendo neles o reflexo da generosidade daquela aluna de 20 anos atrás. "Eu não posso aceitar. Eu só queria uma orientação." Ela tentou protestar, mas Ricardo foi firme. "A senhora faz parte da história da Beatriz, e agora faz parte da nossa." A chegada de Carmen Silva àquela casa não foi apenas o encontro de uma senhora desamparada com uma família rica, foi o fechamento de um ciclo de gratidão que atravessou décadas. A vida de Ricardo Tavares mudou para sempre naquele portão, não pelo dinheiro que ele possuía, mas pela capacidade de acolher o passado de sua esposa e transformá-lo em um futuro para alguém que precisava. Ao entrarem todos na mansão, o silêncio que antes assombrava Ricardo começou a ser substituído pelo som de novas histórias. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro significado do perdão e da memória reside naquilo que fazemos pelos outros quando a esperança parece ter se esgotado. Ricardo não conseguiu mais conter a torrente de emoções que o atingia. Em um gesto de pura humanidade, ele envolveu aquela senhora em um abraço apertado. Ela era uma completa estranha, mas carregava consigo um fragmento vivo da essência de Beatriz. Carmen chorou copiosamente em seus ombros, e ele permitiu que suas próprias lágrimas caíssem, lamentando a esposa perdida, a professora que a moldou e a promessa que o destino quase impediu de ser cumprida. Miguel e Lucas observavam a cena de longe, em um silêncio respeitoso, instintivamente compreendendo que algo sagrado acontecia ali. Quando finalmente se afastaram, Ricardo buscou o olhar marejado de Carmen e afirmou com convicção: "A senhora vai entrar na minha casa, vai comer direito, descansar e então vamos conversar. Beatriz não está mais aqui, mas eu estou. E se ela prometeu ajudá-la, então eu vou cumprir essa promessa por ela." Carmen apertou a mão dele com uma força que contrastava com sua fragilidade física, revelando uma determinação profunda. "Eu não vim aqui só por dinheiro, moço. Vim porque preciso contar algo sobre Beatriz, sobre o que ela significou para mim e sobre o motivo pelo qual guardei esse papel por tantos anos, mesmo tendo uma família própria", revelou ela, deixando no ar um mistério que aguçou a curiosidade de Ricardo. Enquanto a conduzia para dentro da mansão, uma pergunta insistente ecoava em sua mente: se Carmen tinha filhos e uma família, por que estava vagando sozinha, faminta e desamparada? A menção aos próprios parentes parecia trazer aos olhos da idosa uma dor que superava as privações do corpo, sugerindo segredos que desafiariam as noções de Ricardo sobre perdão e lealdade. A sala de estar dos Tavares, com suas poltronas de couro e luz natural, tornou-se o cenário de uma confissão necessária. Carmen estava acomodada no sofá principal, segurando uma xícara de chá com mãos que ainda insistiam em tremer levemente. Rosa, a governanta, servirá sanduíches e frutas que a senhora comia com uma lentidão reverente, como se cada nutriente fosse um milagre. Ricardo a observava em silêncio, enquanto os meninos brincavam no tapete, lançando olhares curiosos para a visitante. Quando ela finalmente terminou, Ricardo quebrou o silêncio com suavidade: "Está se sentindo melhor?" Carmen pousou a xícara e sorriu com gratidão: "Muito melhor. Obrigada. O senhor não faz ideia do quanto isso significa para mim." Ricardo inclinou-se para a frente,
buscando estabelecer uma conexão real. Por favor, me chame de Ricardo. E eu gostaria de entender melhor. A senhora disse que Beatriz foi sua aluna. O rosto de Carmen iluminou-se instantaneamente com o brilho das memórias de uma vida dedicada ao saber. Foi sim. Há muitos anos, eu lecionava português e literatura em uma escola estadual no centro. Não era nada luxuoso, mas era onde meu coração batia mais forte. Ensinar sempre foi minha vida, explicou ela, acariciando a borda da xícara. Ela descreveu o encontro com uma Beatriz de 14 anos, destacando que a menina possuía uma inteligência rara mesclada a uma bondade genuína que a diferenciava de todos os outros alunos daquela turma. A descrição de Carmen fazia o peito de Ricardo apertar, pois cada detalhe confirmava a mulher maravilhosa que ele escolhera para ser sua esposa. Ela se sentava sempre na primeira fila, continuou Carmen, com um sorriso melancólico. Fazia perguntas que me desafiavam, que me faziam pensar, mas nunca de forma arrogante. Era pura sede de aprender. Ricardo concordou com um aceno, a voz embargada pela saudade. Isso é muito ela. A professora então narrou um inverno rigoroso em que o aquecimento da escola falhou e ela, sem recursos, usava o mesmo casaco velho diariamente. A sensibilidade de Beatriz foi além da sala de aula. No dia seguinte, a menina trouxe um casaco novo, inventando uma mentira gentil para que a professora não se sentisse humilhada. Com lágrimas de felicidade e dor, Carmen relembrou como Beatriz usará o dinheiro do próprio lanche por semanas para comprar aquele presente. Eu não aceitei, claro. Disse que não podia, mas ela insistiu tanto com aqueles olhos determinados. Como eu poderia recusar? Usei aquele casaco por anos, até ficar em pedaços, contou ela. Ricardo passou a mão pelo rosto, emocionado com a confirmação da generosidade silenciosa de sua esposa. Carmen revelou que os cuidados de Beatriz não pararam por aí. A jovem começou a levar marmitas extras, alegando que sua mãe sempre cozinhava demais, apenas para garantir que sua professora favorita tivesse o que comer após um dia exaustivo de trabalho. Intrigado pela solidão daquela mulher tão amada por sua esposa, Ricardo perguntou gentilmente por que ela morava sozinha naquela época. Carmen explicou que o marido falecera após 40 anos de união, levando metade dela consigo. Meus filhos já eram adultos, tinham suas vidas. Não quis ser um peso para eles, disse ela, mas Ricardo notou uma sombra de amargura cruzando seu semblante ao mencionar a prole. Ficava claro que a relação com os filhos escondia feridas abertas, e que o apoio que ela deveria receber do próprio sangue fora substituído, anos atrás, pelo afeto de uma aluna que enxergava sua alma através da pobreza. O vínculo entre professora e aluna tornou-se quase maternal. Beatriz visitava Carmen após as aulas para discutir literatura, sonhos e as complexidades da existência. Um momento crucial ocorreu no último dia de aula do terceiro ano, quando a formatura encerrava aquele ciclo. Carmen fechou os olhos, revivendo a despedida na sala de aula vazia. Ela segurou minhas mãos, olhou bem nos meus olhos e disse: Professora Carmen, a senhora mudou minha vida. Me ensinou que bondade não é fraqueza, que generosidade não é ingenuidade. Um dia, quando eu tiver minha própria casa, quero que a senhora saiba que terá sempre um lugar nela, relatou a idosa, com a voz falhando pela emoção. Foi naquele dia que Beatriz entregou o papel amarelado que Ricardo agora segurava. Era o endereço da casa que ela sonhava construir, um porto seguro que ela prometera compartilhar caso a professora algum dia precisasse. Ela disse que quando conseguisse me procuraria, mas que se eu precisasse antes, poderia ir até lá, que as portas estariam sempre abertas, concluiu Carmen. Ricardo olhou para o papel e depois para a mulher exausta à sua frente. Ele percebeu que a mansão onde viviam não era apenas um símbolo de status, mas a concretização de um sonho de acolhimento que Beatriz nutriu desde a adolescência. A história de Carmen estava apenas começando a se revelar por completo. Ricardo sabia que precisava entender o que aconteceu com os filhos dela, mas, por ora, a prioridade era garantir que a promessa de Beatriz fosse honrada em cada detalhe. O destino havia trazido Carmen até aquele portão não por acaso, mas para que o amor de Beatriz continuasse a gerar frutos mesmo após sua partida. O perdão e a redenção pairavam sobre a sala, esperando o momento certo para se manifestarem através das palavras que Carmen ainda tinha a dizer.
Ricardo segurou o papel amarelado com uma reverência quase religiosa, sentindo que aquele fragmento de celulose era a última ponte física entre ele e os sonhos de juventude de sua esposa. A voz do empresário falhou ao constatar a força do destino. Eu nunca imaginei que ela realmente conseguiria, murmurou ele, comovido. Carmen, observando a magnitude da mansão, sorriu com uma doçura triste, confirmando que Beatriz não apenas alcançara o sucesso, mas construir o lar que sempre descrevera. Os gêmeos, Miguel e Lucas, interromperam suas brincadeiras para observar a intensidade daquele momento, sentindo que a estranha sentada em seu sofá possuía uma conexão mística com a mãe que eles tanto sentiam falta. Ao serem chamados pelo pai, os meninos aproximaram-se com a curiosidade típica de quem busca respostas sobre o passado. Dona Carmen foi professora da mamãe, explicou Ricardo, fazendo com que Miguel fizesse a pergunta que ecoava em seu coração: a senhora conheceu nossa mãe quando ela era pequena? Carmen, ao acariciar o rosto de Lucas, explicou que a tristeza em seus olhos era, na verdade, uma mistura com a alegria de encontrar pedaços de Beatriz neles. Estou triste porque não vou poder ver sua mãe de novo. Feliz porque encontrei pedaços dela aqui com vocês, confessou a idosa, revelando que o amor que sentia por sua antiga aluna atravessara décadas de silêncio. Intrigado com o longo hiato entre a promessa e o pedido de socorro, Ricardo questionou o motivo de tanta demora. O rosto de Carmen se fechou em uma expressão de remorso profundo antes de revelar que o orgulho e o desejo de não ser um fardo a impediram de procurar ajuda antes. Porque eu tinha orgulho. Achei que poderia me virar sozinha, porque não queria ser um peso para aquela menina que tinha tanto pela frente, justificou ela. Carmen revelou que, além do orgulho, depositara suas esperanças em seus próprios filhos, Júlia e Fernando, acreditando que o laço de sangue seria sua garantia de amparo na velhice, uma crença que se provou dolorosamente equivocada. A revelação de que seus próprios filhos a abandonaram chocou Ricardo, que buscou entender o que poderia ter causado tal ruptura. Não estão. Há 3 anos, algo aconteceu. Algo que os fez acreditar que eu era alguém que nunca fui, disse ela, com a voz embargada. Carmen descreveu uma mentira terrível que destruiu sua reputação familiar, uma calúnia contra a qual ela não teve forças para lutar na época. Quando Ricardo tentou aprofundar a investigação sobre essa mentira, Carmen pediu clemência: por favor, não agora. Ainda não consigo falar sobre isso sem sentir que vou me despedaçar, implorou, levando a mão ao peito em um gesto de dor física e emocional. Respeitando o tempo daquela mulher, Ricardo sentou-se ao seu lado e reafirmou o compromisso que agora era dele. Beatriz fez aquela promessa para a senhora e eu vou honrá-la. A senhora vai ficar aqui o quanto precisar. Vamos resolver sua situação e descobrir o que afastou seus filhos, prometeu ele, selando um novo pacto de família. Carmen, incrédula diante de tamanha generosidade de um desconhecido, questionou o porquê de tanto empenho, ao que Ricardo respondeu com ternura: porque a senhora não é uma estranha. É uma parte da história de Beatriz que eu nunca conheci e isso a torna família. Aquele abraço coletivo, envolvendo Carmen e os órfãos de Beatriz, marcou o início de uma nova fase na mansão. Na manhã seguinte, o aroma de café fresco trouxe uma sensação de normalidade que Carmen não experimentava há anos. Após uma noite de sono protegida pelas paredes daquela casa, ela encontrou Ricardo pensativo na cozinha. Bom dia, Carmen. Dormiu bem? Perguntou ele, oferecendo-lhe um lugar à mesa. Melhor do que nos últimos anos inteiros, respondeu ela, aceitando o café de rosa. O silêncio matinal, antes que os gêmeos acordassem, era o cenário perfeito para esclarecer os detalhes técnicos de como ela conseguirá encontrar o endereço exato de uma casa que Beatriz sequer possuía quando era adolescente. Ricardo, cruzando os dedos sobre a mesa, expressou sua dúvida sobre a precisão do endereço no papel amarelado. Carmen sorriu e explicou que Beatriz, prevendo as mudanças da vida, fora estratégica ao lhe entregar as informações de contato. Beatriz me deu o nome completo dela e o telefone da casa da mãe. Disse que mesmo que ela mudasse, sua mãe sempre saberia onde encontrá-la, revelou a professora. Ela contou que, ao tentar ligar para o número antigo meses atrás, uma vizinha atendeu e deu a notícia devastadora de que tanto a mãe de Beatriz quanto a própria ex-aluna já haviam partido, deixando Ricardo com um novo aperto no peito pela perda da sogra. A vizinha, percebendo a sinceridade de Carmen,
forneceu o endereço atual da mansão Tavares, indicando que ali residiam o marido e os filhos da falecida Beatriz. Foi assim que cheguei até você, concluiu Carmen, limpando uma lágrima solitária. A explicação preencheu as lacunas na mente de Ricardo, mas a dor do abandono sofrido por Carmen ainda pairava como uma sombra sobre a mesa. Ele percebeu que a jornada de Carmen até seu portão foi uma última tentativa desesperada de alguém que tentou resistir à humilhação até o limite de suas forças físicas e mentais. Carmen respirou fundo, preparando-se para abrir feridas ainda mais profundas sobre sua história pessoal. Porque eu tentei resistir. Tentei provar para mim mesma que conseguiria sozinha, confessou ela, com as mãos tremendo ao redor da xícara quente. Ela revelou que o juramento de não ser um peso para ninguém foi feito no exato momento em que seus filhos a viraram as costas, 3 anos antes. A solidão que se seguiu não foi apenas uma falta de companhia, mas uma exclusão sistemática de sua própria linhagem, baseada em um equívoco que ela ainda não se sentia pronta para detalhar totalmente. O mistério sobre a mentira terrível mencionada por Carmen permanecia como a peça central de um quebra-cabeça que Ricardo estava determinado a montar. Ele sabia que, para honrar Beatriz verdadeiramente, não bastava oferecer teto e comida, era necessário restaurar a dignidade daquela que fora mentora de sua esposa. Enquanto o sol subia no horizonte, Ricardo olhava para Carmen e via não uma mendiga, mas uma guardiã de memórias preciosas. A vida dele mudará para sempre no dia anterior, e ele estava pronto para enfrentar as verdades sombrias que os filhos de Carmen escondiam, custasse o que custasse. Carmen revelou a Ricardo a cruel realidade de seus últimos meses, explicando que, após o fechamento da escola onde lecionava, as portas do mercado de trabalho se trancaram para ela devido à sua idade. Trabalhei até o último momento, mas a escola fechou há 6 meses. Nenhum outro lugar me contratou. Velha demais, diziam, desabafou com uma dignidade ferida. Ricardo murmurou a mesma contagem de tempo, percebendo que enquanto ele enfrentava o luto por Beatriz, aquela mulher lutava contra a fome, vendendo seus pertences e pulando refeições para pagar um aluguel que culminou em um aviso de despejo. Não vim aqui por dinheiro, Ricardo. Vim porque estava morrendo de solidão. Porque não tenho mais ninguém. E porque aquela menina de 14 anos me prometeu que eu sempre teria um lugar. Confessou ela, revelando que a promessa de sua antiga aluna era o único fio que a ligava à vida. O clima pesado da conversa foi suavizado pela descida dos gêmeos, que apareceram na cozinha com a inocência restaurada pelo sono. Miguel, com seus cabelos despenteados, dirigiu-se à idosa com uma naturalidade desarmante. Bom dia, Dona Carmen. Você vai morar aqui agora. Lucas, ecoando o sentimento do irmão, olhou para o pai e sentenciou: é verdade, pai. Ela é como uma vovó. Carmen, com a voz embargada, tentou explicar aos pequenos que, embora adorasse a ideia, talvez não pudesse ficar, pois ainda precisava resolver os laços rompidos com sua própria família. Contudo, ao ouvir Ricardo mencionar a necessidade de encontrar seus filhos, a postura da professora mudou drasticamente, tornando-se rígida e defensiva. Não. Não quero encontrá-los. Não depois de tudo, afirmou Carmen com uma firmeza que beirava o desespero. Ela se levantou bruscamente, deixando que as lágrimas caíssem sem controle ao reviver a rejeição que sofrerá. Eles me olharam com ódio, Ricardo. Meus próprios filhos. Acreditaram em mentiras horríveis sobre mim, sem ao menos me dar chance de explicar, gritou ela, abraçando o próprio corpo como se sentisse um frio que vinha de dentro. Ricardo, tentando entender a origem de tamanha mágoa, pediu que ela explicasse que mentiras eram essas que haviam sido capazes de corroer o amor filial de forma tão definitiva. Carmen detalhou então a trama sórdida envolvendo o testamento de seu falecido marido e a figura sinistra de um advogado chamado Dr. Augusto Ferreira. Segundo ela, um suposto segundo testamento surgiu 1 mês após a morte do esposo, deixando a maior parte dos bens para a caridade e apenas uma fração para os filhos. Júlia me ligou gritando. Disse que eu era uma traidora que tinha manipulado o pai no leito de doente. Fernando foi pior. Veio até minha casa, jogou o testamento na minha cara e disse que eu era morta para ele, narrou ela, revivendo o momento em que sua família se desintegrou. A ausência de provas e o sumiço do advogado a deixaram sem defesas, levando-a a aceitar a derrota e a solidão como um castigo imerecido.
Ricardo, tocado pela injustiça da situação, ajoelhou-se ao lado dela e prometeu usar todos os seus recursos para limpar seu nome. Carmen, olhe para mim. Isso não foi culpa sua e vamos provar. Vou contratar os melhores investigadores. Vamos encontrar esse Dr. Augusto, afirmou com determinação. No entanto, o destino se mostrou mais ágil do que as promessas, pois uma voz embargada interrompeu o diálogo vindo da entrada da cozinha. Júlia e Fernando estavam ali, visivelmente abalados e com os olhos vermelhos de choro. Mãe! Nós precisamos conversar. Encontramos algo que muda tudo, disse Júlia, dando um passo trêmulo em direção à mulher que haviam abandonado. A presença dos filhos na mansão de um estranho parecia um sonho febril para Carmen, que permanecia imóvel, em choque. Fernando, segurando um envelope pardo com mãos trêmulas, revelou que eles também haviam contratado um investigador há 2 meses para localizar o advogado foragido. Mãe, nós cometemos o maior erro de nossas vidas. O testamento era falso. Dr. Augusto foi preso na semana passada por fraude contra outras famílias, confessou ele, com a voz carregada de um remorso sufocante. A verdade sobre a manipulação jurídica finalmente viera à tona, mas o peso dos 3 anos de silêncio e sofrimento ainda pairava sobre todos eles. Fernando prosseguiu com a revelação, notando um detalhe que o atormentava profundamente desde que descobrira a fraude. Descobrimos que você sabia. Sabia desde o início que era falso. E mesmo assim não lutou, não nos processou, não nos procurou. Por quê? Por que você nos deixou acreditar naquela mentira? Questionou ele, entre lágrimas. A resposta de Carmen foi um golpe de sabedoria amarga que silenciou a cozinha, porque filhos que amam não precisam de provas. E se vocês precisaram, então eu realmente tinha falhado. Aquela frase revelou que o exílio de Carmen não fora apenas por falta de recursos, mas por uma desilusão profunda com o caráter dos filhos que ela mesma criará. O impacto daquelas palavras fez Júlia cair de joelhos, soluçando compulsivamente diante da mãe que preferiu a miséria à humilhação de implorar por confiança. Ricardo observava a cena compreendendo que a generosidade de Beatriz o levará a ser o catalisador daquela reconciliação dolorosa. Contudo, o envelope pardo nas mãos de Fernando ainda continha documentos que não haviam sido lidos, sugerindo que a fraude do testamento era apenas a ponta do iceberg de algo muito mais sinistro. O Sil Zemini Said Ricardo permaneceu de pé, observando aquela reunião familiar tensa com o coração partido, enquanto Rosa levava Miguel e Lucas para o jardim para protegê-los da crueza daquelas revelações. O silêncio da sala era quase sólido, quebrado apenas pela voz frágil de Carmen, que questionou como os filhos haviam conseguido localizá-la após tanto tempo. Fernando, com um semblante carregado de remorso, apontou para o envelope sobre a mesa de centro. Investigador particular. Contratamos 2 meses atrás quando começamos a desconfiar de Dr. Augusto. Ele rastreou suas movimentações e descobriu que você estava procurando Beatriz Tavares. Quando chegamos ao endereço da mãe dela, a vizinha nos disse que você tinha acabado de sair em direção a esta casa, explicou ele, revelando a jornada desesperada para encontrá-la. Júlia, incapaz de conter o choro, completou a narrativa daquela busca tardia, admitindo que o medo do confronto os paralisou na noite anterior. Chegamos ontem à noite, mas não tivemos coragem de bater na porta. Ficamos no carro, decidindo o que dizer. Como pedir perdão por 3 anos de abandono, confessou ela, com a voz falhando diante da magnitude do erro cometido. Fernando, buscando dar suporte à irmã, admitiu a culpa coletiva de terem acreditado em uma mentira que pintava a própria mãe como uma vilã gananciosa. 3 anos acreditando que você era uma pessoa horrível, odiando você por algo que nunca fez, disse ele, expondo a ferida aberta da ingratidão familiar. Ricardo, percebendo que Carmen precisava de um momento para processar o choque, interveio para focar nos fatos técnicos da fraude. Contém-me sobre Dr. Augusto. O que descobriram? Indagou o empresário. Fernando espalhou os documentos, revelando que o homem era um golpista profissional que monitorava obituários para forjar testamentos e destruir famílias. Júlia explicou que a estratégia dele era criar conflitos internos tão profundos que ninguém pararia para analisar a veracidade dos papéis. Enquanto as famílias brigavam,
ele comprava propriedades por valores ridículos através de laranjas, detalhou ela, causando náuseas em Ricardo ao pensar na escala daquelas atrocidades. A investigação revelou que pelo menos 17 famílias foram vítimas do esquema antes de uma denúncia anônima levar à prisão de Augusto na semana anterior. Entretanto, Júlia puxou um documento específico que parecia carregar um peso ainda maior, estendendo para Carmen com mãos trêmulas. Ao ler as linhas daquele papel, a expressão da professora mudou de uma tristeza passiva para um reconhecimento sombrio. Fernando, notando a reação da mãe, sussurrou com um misto de assombro e dúvida: "Você sabia?" "Não é." Carmen fechou os olhos por um instante, confirmando que a assinatura falsa era evidente para ela desde o primeiro dia, dada a intimidade de 40 anos de casamento. A revelação de que Carmen possuía provas da fraude e ainda assim escolheu o exílio enfureceu Fernando momentaneamente. "Então, por que não nos mostrou? Por que deixou que acreditássemos naquela mentira e nos deixou te odiar?" questionou ele, com a frustração transbordando. Foi nesse momento que a passividade de Carmen deu lugar a uma explosão de fúria contida por 3 anos. "Por que vocês já me odiavam?" gritou ela, levantando-se com uma energia que parecia impossível para alguém tão debilitado. "Vocês não vieram até mim com dúvidas. Não chegaram perguntando se aquilo era verdade. Vocês chegaram com acusações", disparou ela, lançando sobre os filhos o peso de suas próprias palavras cruéis. Carmen relembrou com detalhes as agressões verbais que sofreu de Júlia e a frieza de Fernando, que a chamara de estranha gananciosa no dia em que ela enterrava o amor de sua vida. "Mãe, nós estávamos em luto", tentou justificar Fernando, mas Carmen o cortou com um grito de dor que silenciou qualquer defesa. "Eu também estava. Perdi o amor da minha vida e, no mesmo dia, perdi meus filhos." "Vocês acham que eu não estava destroçada?" questionou ela, enquanto suas pernas começavam a fraquejar sob o peso da própria indignação. Ricardo a amparou pelos ombros, ajudando-a a sentar enquanto ela continuava a expor a ferida purulenta daquela relação. Com uma clareza cortante, a professora afirmou que os filhos não estavam chocados com o testamento falso, mas sim aliviados por finalmente terem uma desculpa para o ressentimento que já carregavam. "Fernando, você nunca me perdoou por não deixar você largar a faculdade para tocar naquela banda. Júlia nunca superou o fato de eu não ter aprovado seu primeiro casamento. Vocês carregavam ressentimentos, e quando aquele testamento apareceu, puderam me odiar sem culpa", sentenciou ela. O silêncio que se seguiu foi devastador, pois nenhum dos dois conseguiu negar que a mentira do advogado fora apenas o catalisador de mágoas mais antigas. Arrependidos e humilhados pela verdade, Júlia e Fernando caíram de joelhos diante da mãe, implorando por uma chance de recomeçar. "Não, mãe. Nós é que falhamos horrivelmente. Passamos 3 anos te procurando", soluçou Júlia, enquanto Fernando admitia que o desaparecimento de Carmen fora tão completo que parecia que ela havia evaporado. Carmen admitiu que não queria ser encontrada por obrigação ou culpa, mas apenas se houvesse um amor verdadeiro que não exigisse provas documentais de sua integridade. "Não sei se consigo perdoar." "Não ainda", confessou ela, olhando para os filhos com uma sinceridade dolorosa que indicava o longo caminho da cicatrização. Ricardo, que até então apenas observava, sentiu que havia uma inconsistência temporal nos documentos que Fernando trouxera. Ele pegou o papel que Carmen deixara cair e sentiu o sangue gelar ao notar um detalhe crucial: a data da anotação de Carmen no documento de fraude. Carmen. Este documento está datado de 3 semanas após o falecimento do seu marido, mas tem uma anotação sua escrita há apenas 2 meses, observou ele, fazendo com que a professora ficasse pálida instantaneamente. O mistério se aprofundava. Se ela sabia da fraude há 3 anos, por que só fizera as anotações formais tão recentemente, e para quem elas se destinavam? A tensão na sala de estar atingiu um novo patamar, pois o segredo de Carmen agora envolvia algo mais do que apenas o orgulho ferido ou o abandono dos filhos. Júlia e Fernando olharam para a mãe, esperando uma explicação para aquele detalhe que Ricardo acabará de descobrir, percebendo que a história da herança e da mentira de Augusto escondia uma camada ainda mais sombria. Carmen desviou o olhar, suas mãos voltando a tremer de forma incontrolável, sinalizando que a verdade completa estava prestes a emergir e que ela poderia ser mais devastadora do que qualquer um ali ousara imaginar.
Júlia e Fernando se entreolharam, subitamente perdidos em um labirinto de revelações que desafiavam sua compreensão. Ricardo, mantendo a calma necessária para desvendar aquele enigma, aproximou-se de Carmen e perguntou com uma firmeza acolhedora: "O que você descobriu há 2 meses, Carmen? O que mudou?" A professora fechou os olhos, e ao abri-los, a resignação havia dado lugar a uma clareza cortante. Ela revelou que o golpe não fora obra apenas de um estranho oportunista, mas sim de alguém que conhecia as vulnerabilidades da família. "Descobri quem realmente estava por trás de Dr. Augusto, quem o contratou para destruir minha família", afirmou ela, lançando um olhar de infinita tristeza sobre os filhos, enquanto a frase pairava no ar como uma bomba prestes a detonar. A confissão foi brutalmente interrompida quando a porta da frente se abriu e Rosa entrou correndo, com um rosto pálido de pavor. "Senhor Ricardo, tem um homem no portão. Diz que é advogado de Dona Carmen e que se ela não sair imediatamente, ele vai", anunciou a governanta, antes de ser interrompida pelo sussurro aterrorizado da idosa: "Augusto. Ele descobriu que estou aqui." Fernando exclamou que o homem deveria estar preso, mas Ricardo, já acionando a segurança, lembrou que a fiança poderia ser a explicação. Antes que pudessem se mover, a voz metálica do golpista ecoou pelo interfone da mansão: "Carmen Silva, sei que está aí dentro e sei que você contou sobre nosso pequeno acordo." O termo "acordo" reverberou na sala como uma acusação, fazendo Júlia questionar a mãe com um fio de voz quebrado. Carmen sentou-se lentamente, sentindo o peso de 3 anos de silêncio desabar sobre seus ombros. "Preciso contar algo que guardei por 3 anos. Mas antes, preciso que entendam, tudo o que fiz foi por amor", declarou ela, preparando-se para mergulhar em memórias dolorosas. Ela explicou que, ao confrontar Augusto com provas da falsificação logo após a morte do marido, ele não se intimidou. Pelo contrário, o advogado ofereceu uma saída sombria que garantiria a herança dos filhos, mas que exigia um sacrifício desumano da parte dela. O preço daquele pacto era a destruição total do vínculo materno. Ele disse que podia fazer o testamento falso desaparecer, mas eu tinha que desaparecer das suas vidas. Tinha que deixar que acreditassem que eu era culpada, que era uma pessoa terrível, confessou Carmen, revelando que a condição era o corte absoluto de contato, sem explicações. Fernando, revoltado, questionou o objetivo de tamanha crueldade, ao que Carmen explicou que o alvo era a propriedade da família. Augusto tinha um comprador poderoso interessado no terreno, mas Carmen era o único obstáculo, pois ela jamais venderia a casa que guardava 40 anos de memórias e o legado de seu falecido esposo. A estratégia de Augusto fora diabólica: criar um conflito familiar para remover Carmen do caminho, sabendo que os filhos, focados em investimentos e novos negócios, venderiam a propriedade rapidamente assim que a herança estivesse limpa. "Então você aceitou. Aceitou ser odiada por nós para garantir que recebêssemos a herança", sussurrou Fernando, chocado. Carmen corrigiu imediatamente, enfatizando que sua escolha foi, acima de tudo, para protegê-los. Ela retirou uma foto da bolsa, mostrando Júlia sendo vigiada por investigadores 3 anos atrás. "Ele deixou bem claro que se eu contasse qualquer coisa para a polícia ou para vocês, ele nos machucaria", explicou a mãe, expondo a rede de chantagem que a cercava. A ameaça era direta e terrível. O advogado insinuara que acidentes poderiam acontecer com seus filhos e netos, e que a culpa recairia sobre a mãe gananciosa que supostamente estaria eliminando a concorrência pela herança. Fernando, em um acesso de fúria e frustração, socou a parede, perguntando por que ela não confiara neles para lidarem com aquilo juntos. A resposta de Carmen veio carregada de uma mágoa profunda: "Vocês me odiavam. Chegaram na minha casa cuspindo veneno. Como eu poderia confiar que acreditariam em mim sobre uma ameaça quando não acreditaram na minha inocência?" O silêncio que se seguiu foi cortante, enquanto o peso da injustiça se assentava sobre os irmãos. Carmen detalhou o desfecho do acordo, revelando que assinou documentos renunciando a qualquer direito sobre a herança em troca da segurança da família e da retirada do testamento falso. 2 semanas depois, o testamento falso foi descoberto como fraude por um auditor anônimo. "Vocês receberam tudo", concluiu ela. O auditor anônimo era, na verdade, o próprio Augusto limpando os rastros conforme o combinado, permitindo que os filhos herdassem a fortuna enquanto a mãe mergulhava na pobreza e no ostracismo.
Ricardo ouvia tudo com uma expressão sombria, percebendo que a generosidade de Beatriz fora o destino agindo para corrigir aquela injustiça monumental. A revelação transformou o remorso dos filhos em uma agonia insuportável. Eles perceberam que a vida de luxo e os investimentos que realizaram nos últimos anos foram financiados pelo martírio silencioso de uma mulher que eles desprezaram. Júlia chorava sem conseguir emitir som, enquanto Fernando escondia o rosto entre as mãos, confrontado com a própria cegueira emocional. Ricardo, contudo, ainda processava o perigo iminente. O homem no portão não era apenas um advogado corrupto, era um chantagista que via sua rede de mentiras desmoronar e que estava disposto a usar a violência para manter o controle sobre sua última vítima. O interfone tocou novamente, e a voz de Augusto tornou-se mais agressiva, exigindo que Carmen saísse para resolver as pendências. Ricardo olhou para os seguranças na tela do monitor e deu ordens claras para que ninguém se aproximasse do portão sem reforços policiais. Ele sabia que o confronto final estava próximo e que a verdade de Carmen, embora libertadora, a colocava em uma posição de vulnerabilidade extrema. A mansão Tavares, que Beatriz sonhara como um refúgio de amor, tornará-se agora o campo de batalha onde uma família tentava se reconstruir entre os escombros de uma traição planejada por anos. Enquanto a polícia não chegava, Ricardo voltou-se para Carmen e segurou suas mãos. A senhora cumpriu sua parte do acordo por 3 anos, Carmen. Mas ele quebrou o contrato quando continuou a persegui-la, afirmou ele, com um olhar que prometia justiça. A professora olhou para os filhos, vendo neles não mais os juízes que a condenaram, mas as crianças que ela protegera a um custo altíssimo. O círculo de silêncio fora quebrado, mas a segurança de todos dependia agora da coragem de enfrentar o homem que quase destruíra suas almas por ganância. A revelação de que a antiga casa de família fora vendida pelo triplo do valor de mercado, 6 meses após o exílio de Carmen, trouxe a peça que faltava para o quebra-cabeça de Fernando. Venderam a casa por compradores misteriosos que pagaram em dinheiro, murmurou ele, percebendo como a fúria cega o impedira de questionar a lógica dos fatos na época. Carmen assentiu com uma tristeza profunda, confirmando que sua partida e a venda apressada foram o sacrifício necessário para que os filhos tivessem o que era de direito, sem saberem que estavam sendo manipulados por uma rede de ganância. Ela viverá de bicos e privações por 3 anos, apenas para garantir que a ameaça de Augusto contra a vida de seus filhos e netos jamais se concretizasse. Júlia ajoelhou-se novamente diante da mãe, desta vez compreendendo a magnitude do amor sacrificial que receberá em troca de desprezo. Você sacrificou tudo, sua reputação e sua vida, por nós, soluçou a filha. Carmen, acariciando o rosto dela, respondeu com a sabedoria de quem conhece a essência da maternidade, porque é isso que mães fazem, mesmo quando os filhos as odeiam. Ricardo observava a cena em silêncio, sentindo que Beatriz, sua falecida esposa, certamente agiria da mesma forma. Ele percebeu que Carmen não fora apenas uma professora de gramática para Beatriz, ela fora a mentora que ensinara o verdadeiro significado do amor incondicional. Entretanto, uma dúvida técnica ainda pairava na mente de Ricardo sobre a cronologia dos eventos recentes. Como Augusto saberia que você contou sobre o acordo se você manteve segredo por 3 anos? A menos que ele tenha procurado você há 2 meses, deduziu o empresário. Carmen confirmou que o advogado a localizara na pensão onde morava para exigir uma nova camada de fraude, o uso de seu nome para legitimar golpes contra outras famílias. Recusei porque uma coisa era sacrificar minha vida, outra era permitir que outras famílias fossem destruídas da mesma forma, afirmou a professora, revelando que sua recusa fora o estupim para a perseguição atual. Antes que Carmen pudesse revelar o nome do verdadeiro mandante por trás de Augusto, a quietude da mansão foi estilhaçada por golpes violentos na porta da frente. Enquanto Ricardo tentava conter a invasão pelo interfone, uma nova figura surgiu inesperadamente pela porta dos fundos, entrando na cozinha com a arrogância de um invasor que se sente em casa. Era um homem alto, de terno impecável e olhar gélido, que sorriu ao ver o desespero do grupo. A polícia já sabe de tudo, ou melhor, sabe a versão que eu contei. A versão em que Carmen Silva é uma golpista, anunciou o estranho, paralisando a todos com sua autoconfiança calculista. Ricardo exigiu saber a identidade do intruso, mas foi Carmen quem, ao reconhecer os traços familiares sob a máscara de frieza, pronunciou o nome que soou como uma maldição. Sebastião.
Você estava morto. Todos achavam que você estava morto, sussurrou ela, agarrando-se ao apoio da janela para não cair. O homem riu com escárnio, revelando-se como o cunhado que todos acreditavam ter partido há 20 anos. Não morto, querida cunhada, apenas estrategicamente ausente, respondeu ele, revelando que fora o arquiteto de toda a desgraça familiar e o comprador oculto da antiga residência dos Silva. Sebastião caminhou pela sala com passos medidos, exibindo um molho de chaves e alegando direitos sobre o terreno onde a mansão de Ricardo fora construída. Ignorando as tentativas de Júlia de ligar para a polícia, ele sentou-se na poltrona com uma calma perturbadora. Sugiro que ouçam o que tenho a dizer primeiro, especialmente você, Ricardo. Acho que vai querer saber a verdade sobre como sua esposa realmente partiu, disparou ele, lançando uma isca que fez o sangue de Ricardo gelar instantaneamente. O nome de Beatriz Tavares foi pronunciado com uma falsa reverência que escondia uma ameaça implícita. A revelação seguinte conectou o passado de Carmen ao presente trágico de Ricardo de uma forma devastadora. Sebastião explicou que Beatriz, em sua carreira como jornalista investigativa, havia chegado perigosamente perto de descobrir sua rede de fraudes imobiliárias. Há 2 anos e meio, ela começou a investigar famílias sendo destruídas por testamentos falsos. Ela era perspicaz, conectou os pontos que levavam até minha rede, detalhou o vilão, revelando que a esposa de Ricardo não morrera por um simples acaso do destino, mas sim por ter se tornado uma pedra no sapato de um império criminoso. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que o acidente de Beatriz poderia ter sido planejado pelo homem à sua frente. Você está dizendo que conhecia a esposa do Ricardo? Perguntou Fernando, em choque. Sebastião confirmou com um aceno relaxado, descrevendo Beatriz como brilhante e teimosa. Ela tinha evidências suficientes para me destruir, admitiu ele, deixando implícito que sua ausência estratégica de 2 décadas fora interrompida justamente para silenciar aqueles que ousavam cruzar seu caminho, incluindo a aluna favorita de sua própria cunhada. Carmen, em prantos, percebeu que sua tentativa de proteger os filhos através do silêncio acabará por colocar Beatriz na mira de Sebastião. O acordo com Augusto fora apenas uma pequena peça de uma engrenagem muito maior operada pelo cunhado. Você usou seus próprios sobrinhos como isca, acusou Carmen, percebendo que a ganância de Sebastião não conhecia limites de sangue. O vilão apenas sorriu, demonstrando que para ele, a família era apenas um ativo financeiro a ser explorado ou descartado conforme a necessidade de seus negócios escusos. A mansão Tavares, que deveria ser um local de refúgio e luto, transformará-se no epicentro de uma revelação que unia todos ali por uma dor comum. Ricardo olhou para os filhos, para Carmen e para o monstro em sua sala, percebendo que a batalha que se iniciava ali não era mais apenas por uma herança ou um endereço, mas pela verdade sobre a vida e a morte de Beatriz. O significado do perdão, que Carmen tanto buscará, agora dependia da coragem de enfrentar o mal que se escondia sob o terno impecável de um homem que transformará o amor fraternal em uma arma de destruição. Sebastião mantinha o sorriso de escárnio, revelando que Beatriz estava prestes a publicar uma reportagem que destruiria seu império de fraudes imobiliárias. Ricardo, consumido pela raiva, tentou avançar, mas foi contido por Fernando enquanto o vilão detalhava friamente a sabotagem mecânica que causou a morte da jornalista. Beatriz partiu em um acidente de carro. Perdeu o controle na chuva. Perdeu mesmo, admitiu ele com uma calma pavorosa. Engraçado como freios podem falhar justamente em uma noite de tempestade, não acha? Especialmente depois de uma revisão feita por mecânicos muito bem pagos. A revelação de que o acidente fora um assassinato planejado caiu sobre a sala como uma bomba, deixando Ricardo sem chão e Carmen mergulhada em um soluço profundo de agonia. A crueldade de Sebastião não conhecia limites, e ele logo passou a usar a calúnia como uma nova arma de defesa. Eu protegi meus interesses. Beatriz tinha uma escolha. Mas ela era teimosa, corrigiu ele friamente, antes de olhar para Ricardo com um brilho malicioso nos olhos. O vilão afirmou possuir evidências fabricadas para incriminar o próprio marido pela morte da esposa, mencionando gravações editadas e recibos falsos. Tenho gravações telefônicas editadas, recibos falsos, testemunhas que jurarão ter visto vocês brigando dias antes do acidente. Se eu quiser, posso fazer parecer que você orquestrou tudo, ameaçou,
tentando paralisar Ricardo através do medo e da chantagem jurídica. A tensão atingiu o ápice quando Rosa entrou correndo, anunciando a chegada da polícia e a invasão de Augusto, que escalara o muro em um estado de desespero absoluto. O advogado corrupto apareceu na porta principal, ofegante e com o terno rasgado, gritando contra o ex-sócio. Sebastião, você me prometeu que eu estaria protegido, mas a polícia tem mandado de prisão. 17 famílias. Eles sabem de tudo, berrou Augusto. Sebastião tentou manter o controle da situação, mas a lealdade entre os criminosos havia se dissipado diante do pânico da captura iminente, transformando a sala em um cenário de acusações mútuas e revelações bombásticas sobre a rede de crimes. Augusto, sentindo-se traído e usado como bode expiatório, começou a expor todos os segredos de Sebastião diante das testemunhas e da polícia que cercava a casa. Foi você quem planejou cada fraude. Você quem mandou matar a jornalista. Eu só executei ordens, disparou o advogado, revelando a existência de um cofre na casa de Sebastião repleto de provas e gravações comprometedoras. Sebastião, com a máscara de calma finalmente rachando, tentou silenciá-lo com ameaças de morte, mas Augusto riu histericamente. Vai me matar também. Como fez com Beatriz? Como ameaçou fazer com Carmen? O ar estava eletrizado, e o destino do vilão estava prestes a ser selado por um descuido tecnológico. Ricardo percebeu que o celular de Júlia, discretamente posicionado sob alguns documentos na mesa de centro, estava gravando cada segundo daquela confissão pública. Com uma presença de espírito admirável, ele instigou Sebastião a confirmar suas atrocidades para garantir que o áudio fosse cristalino. Você admitiu. Admitiu que sabotou o carro de Beatriz, que a assassinou, exclamou Ricardo, garantindo que a prova fosse registrada. Quando Sebastião percebeu o ícone de gravação piscando, tentou avançar para destruir o aparelho, mas Ricardo foi mais ágil, protegendo o telefone enquanto Fernando bloqueava fisicamente o caminho do assassino de sua esposa. As sirenes da polícia agora ecoavam na entrada da mansão, e a realidade da derrota começou a se abater sobre Sebastião. Em um último esforço de manipulação, ele tentou culpar o falecido marido de Carmen por dívidas milionárias inexistentes. Seu marido devia milhões para mim. Ele jogou meu dinheiro fora em investimentos idiotas, mentiu ele, mas Carmen levantou-se com uma firmeza que o silenciou. Ela revelou que possuía os documentos reais e os contratos originais de sociedade, provando que Sebastião fora o verdadeiro responsável pelos desvios financeiros. Você alterou tudo depois que ele partiu. Fez parecer que ele te roubou quando, na verdade, foi você quem desviou o dinheiro, sentenciou a professora. A cartada final de Carmen veio de um envelope que ela guardava em sua bolsa, uma herança deixada por Beatriz meses antes de sua morte. Por que Beatriz me deixou uma cópia? Ela me encontrou 6 meses antes de partir. Disse que se algo acontecesse a ela, eu deveria abrir isso, explicou Carmen, revelando um pendrive e fotos que detalhavam toda a operação criminosa de Sebastião. A jornalista havia confiado sua investigação à sua antiga professora, sabendo que a justiça acabaria encontrando seu caminho através daquela conexão inquebrável. O círculo de proteção de Beatriz finalmente se fechava para destruir o homem que tirara sua vida. A polícia invadiu a sala com armas em punho, interrompendo as agressões de Sebastião. O delegado, após analisar brevemente a situação e a gravação apresentada por Ricardo, deu a ordem de prisão definitiva. Sebastião Oliveira Silva, Augusto Ferreira, vocês estão presos por fraude e extorsão. E pelo assassinato de Beatriz Tavares, declarou a autoridade. Enquanto Sebastião era algemado, ele olhou para Carmen com uma amargura irônica, reconhecendo que fora o ensinamento dela sobre justiça e verdade que dera a Beatriz as ferramentas para derrotá-lo. Foi você quem ensinou a pessoa que me destruiu, murmurou ele, antes de ser arrastado para fora. O silêncio que se seguiu à partida dos policiais era de uma natureza diferente. Não era mais o silêncio do medo, mas o da paz após uma tempesta em Júlia e Fernando se ajoelharam diante de Carmen mais uma vez. Mas agora o fardo da culpa havia sido substituído por uma admiração profunda e reverente. Eles finalmente compreendiam que o silêncio da mãe não fora uma fuga, mas um escudo forjado em lealdade. Você guardou o segredo de Beatriz por 2 anos, sussurrou Júlia, com os olhos transbordando emoção. Por quê? Carmen,
acariciando os rostos dos filhos com a ternura que lhes fora negada por tanto tempo, explicou que a decisão não fora apenas sua. Porque ela me pediu para esperar. Disse que quando o tempo fosse certo, eu saberia. E quando vocês apareceram procurando pela verdade, eu soube. Era a hora, revelou a professora, selando a paz com um abraço coletivo que recuperava 3 anos de vida roubada. Ricardo observava aquela cena com lágrimas correndo livremente, tocado pela percepção de que o amor de Beatriz continuava a reverberar e a proteger a todos, mesmo após sua partida. O ciclo de justiça estava se fechando, mas uma última pergunta ainda martelava em sua mente, impedindo de encontrar o repouso absoluto. Ele se questionava por que Beatriz, sabendo dos riscos mortais que corria ao investigar Sebastião, decidirá enfrentar aquele perigo sozinha, sem compartilhar o fardo com ele. A resposta para essa angústia não estava nos depoimentos policiais ou nos arquivos de tribunal, mas sim em uma última herança escrita que ele ainda não sabia que existia, escondida no âmago de sua própria casa. 3 semanas se passaram e a mansão dos Tavares recuperou sua quietude, embora agora preenchida por uma nova e vibrante configuração familiar. Carmen ocupava o quarto de hóspedes permanentemente, enquanto Júlia e Fernando a visitavam diariamente, reconstruindo os tijolos da confiança que a mentira de Sebastião havia derrubado. Miguel e Lucas, com a pureza das crianças, adotaram vovó Carmen como o pilar afetivo que faltava em suas vidas. No entanto, Ricardo sentiu que precisava enfrentar o passado para libertar o futuro e, naquela tarde, tomou a decisão de entrar no escritório de Beatriz, um local que mantivera trancado desde o dia do funeral. O escritório permanecia como uma cápsula do tempo, exalando o perfume e a personalidade da mulher que ele tanto amara. Entre livros favoritos e cadernos de anotações, Ricardo encontrou, na gaveta mais baixa, uma caixa de madeira trancada, cuja chave ele carregava pendurada ao pescoço por promessa. Ao abri-la com mãos trêmulas, deparou-se com 3 envelopes destinados a ele, a Carmen e aos filhos. O primeiro envelope, endereçado a Ricardo, continha a confissão final de Beatriz sobre sua luta solitária. Meu amor, se você está lendo isso, significa que aconteceu o que eu temia. E significa também que você finalmente encontrou a professora Carmen. Começava a carta, revelando que a descoberta da fraude contra Carmen fora o estupim de sua investigação. Beatriz explicou que não buscava apenas justiça profissional, mas uma reparação moral pela mulher que lhe ensinara que a passividade diante da injustiça não era uma opção. Passei meses reunindo provas contra Sebastião. Sabia que ele descobriria eventualmente, por isso preparei tudo. As evidências estão com Carmen. O pendrive tem cópias de segurança, escreveu ela, antecipando cada passo do tabuleiro. Ela pediu perdão a Ricardo por ter escolhido aquela batalha sabendo que poderia deixá-lo sozinho, mas reiterou que não poderia viver em paz permitindo que Sebastião continuasse a destruir outras famílias da mesma forma que fizera com o Silva. A carta de Beatriz terminava com um apelo emocional que tocou a alma de Ricardo, pedindo que ele cuidasse de Carmen e ensinasse aos filhos sobre a professora que mudou sua vida. Ame novamente, por favor. Não deixe minha partida ser o fim da sua capacidade de amar. Para sempre sua, Beatriz, concluiu ela. Ricardo limpou as lágrimas, percebendo que sua esposa planejara até mesmo o suporte emocional que ele precisaria em sua ausência. Ele pegou o envelope destinado a Carmen e desceu ao jardim, onde a encontrou observando os netos brincarem de esconde-esconde sob o sol da tarde, estendendo-lhe a última mensagem de sua eterna aluna. Carmen abriu a carta lentamente, e Ricardo viu uma sucessão de emoções iluminar seu rosto enrugado enquanto ela lia as palavras de Beatriz. Professora Carmen, se está lendo isso, conseguimos. Sebastião está preso. A verdade veio à tona e você está finalmente livre, dizia o texto. Beatriz relembrou o casaco remendado que receberá aos 14 anos, afirmando que ele ainda estava em seu armário como um símbolo de que a bondade genuína existe e molda o caráter. Ela assegurou a Carmen que ela nunca falhara como mãe, mas que os filhos é que falharam em confiar, embora revelasse que eles a procuravam desesperadamente durante o exílio. A mensagem final de Beatriz para Carmen era um convite ao perdão e à reconstrução dos laços com Júlia e Fernando. Quando tudo se resolver, dê a eles uma chance. Eles amam você. Só estavam cegos pela dor, aconselhou a ex-aluna, reforçando que Ricardo cuidaria dela com a dedicação de um filho.
Beatriz encerrou a carta com um agradecimento profundo por ter tido a melhor professora que alguém poderia desejar e por ter aprendido que o amor verdadeiro nunca desiste, independentemente dos obstáculos. Carmen dobrou o papel cuidadosamente, pressionando contra o peito enquanto um sorriso de paz absoluta surgia em meio às lágrimas. A jornada que começara com uma senhora caída em um portão terminava ali, naquele jardim, com a verdade restaurada e o ódio dissipado. A conexão impossível com o passado de Ricardo não era apenas um segredo de família, mas o testamento de uma mulher que deu a vida para garantir que a justiça prevalecesse. Carmen não era mais uma estranha, ela era o elo que unia o passado de Beatriz ao presente de Ricardo, transformando uma tragédia em um legado de acolhimento. O verdadeiro significado do perdão fora finalmente compreendido, não era o esquecimento da dor, mas a decisão de não permitir que a dor ditasse o futuro. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a propriedade dos Tavares, o silêncio da casa não era mais solitário, mas sim preenchido pela promessa de novos começos. Ricardo olhou para Carmen e para os filhos dela, sentindo que a presença de Beatriz estava mais viva do que nunca em cada gesto de carinho e em cada risada dos gêmeos. A batalha terminara, e o que restava era a vida, renovada pela coragem de uma professora e pela determinação de uma jornalista que, juntas, provaram que a luz da verdade é capaz de dissipar as sombras mais densas. Carmen sussurrou com a voz embargada pela emoção, sentindo que o peso de décadas finalmente se dissipava sob o sol do jardim. Eu sabia que tudo daria certo. Ela sempre soube, afirmou a professora, referindo-se à presciência de Beatriz. Ricardo concordou silenciosamente, observando Júlia e Fernando chegarem para a visita diária. Ao encontrarem a mãe em lágrimas, os filhos correram preocupados, mas Carmen apenas lhes estendeu a carta. Eles leram as palavras da jornalista juntos, em um gesto de redenção final, os três se abraçaram, deixando que o silêncio preenchesse o espaço onde antes habitavam a desconfiança e a dor. Enquanto a família se reconciliava, Ricardo sentiu pequenos puxões em sua calça e deparou-se com os olhares curiosos de Miguel e Lucas. Pai, por que todo mundo está chorando? Perguntou Miguel, tentando entender a comoção dos adultos. Ricardo ajoelhou-se para ficar na altura dos filhos e explicou com ternura, porque estão felizes, campeão. Lucas, franzindo a testa em sinal de dúvida, questionou se o choro não era exclusividade da tristeza. Às vezes choramos de felicidade quando algo muito bom acontece depois de muita dor, respondeu o pai, preparando-se para entregar o terceiro e mais surpreendente envelope da caixa de madeira. Ricardo explicou aos meninos que a mãe deles, mesmo sem tê-los conhecido fisicamente, já os amava profundamente e deixará uma mensagem especial. Meus futuros filhos, escrevo esta carta sem conhecer seus nomes, sem saber seus rostos, mas sei que existirão, começou a leitura, com a voz embargada. Beatriz escreveu sobre o sacrifício de morrer fazendo o que é certo e sobre a esperança de que eles crescessem protegidos pelo pai maravilhoso que ela escolhera. Na carta, ela enfatizava que a coragem de lutar pela verdade fora um ensinamento direto da professora Carmen, a mulher que moldara seu caráter. A mensagem de Beatriz para os filhos era um chamado à bondade e à defesa dos mais fracos. Vivam com bondade, defendam os fracos, nunca desistam da verdade. E saibam que onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhosa de vocês. Com amor eterno, mamãe, concluiu Ricardo. O jardim foi tomado por um silêncio reverente, onde até as crianças, embora sem compreender a complexidade da tragédia, sentiram o peso sagrado daquele amor. Carmen aproximou-se e pousou a mão no ombro de Ricardo, confirmando que o legado de sua melhor aluna continuaria vivo através daquelas novas vidas. 2 meses depois, a transformação da família Tavares e Silva era completa e visível em ações concretas de justiça. Júlia fundou o Instituto Beatriz Cardoso, dedicado a oferecer assistência jurídica gratuita para famílias vítimas de fraudes imobiliárias, transformando o trauma pessoal em um escudo para os desamparados. Fernando, por sua vez, utilizou parte de sua herança recuperada para estabelecer um fundo de amparo a professores aposentados em situação de vulnerabilidade, garantindo que o que aconteceu com Carmen jamais se repetisse com outros mestres que dedicaram a vida ao ensino. Ricardo também honrou a memória da esposa estabelecendo as bolsas de estudo professora Carmen Silva para jovens talentos do jornalismo investigativo. Ele compreendeu que a história de Beatriz precisava ser contada e replicada por outros que tivessem a mesma coragem de enfrentar o sistema.
Carmen, finalmente em paz e com sua dignidade restaurada, voltou ao que fazia seu coração bater mais forte: ensinar. Ela passou a dar aulas voluntárias de literatura para crianças carentes, semeando a mesma paixão que, décadas atrás, havia inspirado a pequena Beatriz na primeira fila da sala de aula. 5 anos se passaram, e o jardim que outrora fora palco de um encontro improvável agora florescia com a alegria de uma família reconstruída. Miguel e Lucas cresceram ouvindo as histórias da mãe heroica e da vovó professora, aprendendo que os laços mais fortes são aqueles que escolhemos cultivar através do perdão. Ricardo, observando os filhos brincarem, percebeu que a ausência física de Beatriz fora preenchida por sua presença espiritual em cada ato de bondade praticado naquela casa. O amor sacrificial de Beatriz havia, de fato, salvado a todos. Em uma tarde ensolarada, Miguel correu até o pai segurando um livro de poesias, orgulhoso do que aprenderá com a avó. Pai, olha o que a vovó Carmen me ensinou, exclamou o menino. Ricardo sorriu ao notar no filho o mesmo brilho de curiosidade intelectual que Beatriz possuía. Ele entendeu, naquele instante, que o amor nunca morre, mas se transforma através das vidas que tocamos e das escolhas corajosas que fazemos. O legado de Beatriz não estava apenas nos papéis ou no instituto, mas na reconciliação de Carmen com seus filhos e na sabedoria transmitida aos netos. Enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de tons alaranjados, Ricardo sussurrou um agradecimento ao vento, direcionado à sua eterna companheira. Obrigado, meu amor, por me ensinar que às vezes os encontros mais improváveis são os que salvam vidas e que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho de volta, disse ele. Ele compreendeu que o valor de uma vida não é medido pelo tempo de sua duração, mas pelo impacto do legado deixado para trás. A lição de Beatriz, Carmen e Ricardo era uma só: a coragem de ser bom em um mundo difícil é a maior das vitórias. A história que começou com uma senhora caída em um portão terminou com uma família de pé, unida pela verdade e pela gratidão. O sacrifício de uma jornalista e a resiliência de uma professora provaram que a justiça pode tardar, mas encontra seu caminho quando guiada pelo amor incondicional. Ali, naquele jardim, a vida continuava, provando que o bem é uma corrente infinita que, uma vez iniciada, jamais para de ressoar. A verdade havia libertado a todos, e o amor, finalmente, os havia trazido de volta para casa. Ade devastadora. Ricardo desabou no sofá, sentindo o peso da justiça finalmente alcançada, enquanto o celular em sua mão continuava a rodar a gravação que servirá como prova final. Ele olhou para os filhos e para Carmen, percebendo que a promessa de Beatriz fora cumprida de formas que ninguém poderia imaginar. A professora, que chegará ao seu portão como uma mendiga pedindo ajuda, fora, na verdade, a guardiã da verdade que libertara todos do domínio de um monstro. A mansão Tavares agora estava limpa das sombras do passado. Júlia e Fernando abraçaram a mãe em um pedido de perdão silencioso e definitivo, enquanto Ricardo sentia que Beatriz finalmente poderia descansar em paz. A lição de Carmen sobre o verdadeiro significado do perdão e da justiça havia sido escrita com sangue e lágrimas, mas o resultado era um novo começo para todos. A vida de Ricardo Tavares mudará para sempre, não pela tragédia, mas pela descoberta de que o amor e a verdade sempre encontram um caminho, mesmo quando escondidos sob o papel amarelado de uma promessa antiga feita por uma menina de 14 anos.